Olá a todos, é com muita alegria que eu recebi o convite da OAB São Paulo para, mais uma vez, falar um pouquinho com vocês sobre um tema de relevância para o nosso direito. E desta vez eu escolhi o tema da reclamação constitucional. É um instituto não muito novo, mas que, por não ser muito usado, nós acabamos não nos apercebendo das grandes alterações que o CPC de 2015 introduziu no nosso ordenamento e da utilidade, da grande utilidade que esse instituto tem e, vamos dizer assim, devido ao novo sistema de precedentes judiciais que foi reforçado, foi assim, intensificado pelo CPC de 2015, esse Instituto da Reclamação Constitucional, que agora nós vamos ver, passou a se chamar reclamação, porque não cabe apenas, né, no Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais superiores, mas em todos os níveis de tribunal de segunda instância também, vem crescendo cada vez mais a importância desse instituto, e a sua utilização, me parece, será cada vez mais comum com o aumento dos precedentes judiciais. Então, eu acho que de extrema importância nós estudarmos esse tema, e eu preparei aqui alguns apontamentos que eu espero sejam úteis aos colegas e às colegas advogados e advogadas. Vamos lá? A primeira coisa são os fundamentos da reclamação, e enquanto fundamento constitucional, nós poderíamos chamar a reclamação constitucional de reclamação constitucional, vamos dizer assim, né? Nós encontramos ali a reclamação constitucional ao STF, no artigo 102 e 103A da Constituição, que fala ali sobre as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional ao STF. Mas nós vamos ver que o CPC inovou nessa questão de competências ou de hipóteses de reclamação constitucional ao STF. Já para o STJ também, olha ali, Constituição Federal, artigo 105 da Constituição, também fala do cabimento da reclamação constitucional ao STJ, lógico, dentro da sua respectiva competência de análise do direito, né? E o TST também recebeu em 2016 essa competência de analisar questões atinentes à sua competência através da chamada reclamação constitucional. Daí o nome, reclamação constitucional, por quê? Porque tinha previsão na Constituição Federal. O que acontece é que o CPC, no seu artigo 988, CPC 2015, ele deu uma ampliada na chamada reclamação constitucional, e ela passou ali no CPC a chamar reclamação. E é um termo mais apropriado, primeiro porque está no CPC, né, nosso ordenamento maior infraconstitucional, e segundo que ele inaugurou algumas possibilidades de cabimento da reclamação que não são somente aquelas que estão na Constituição. Enquanto a Constituição trata de reclamação constitucional aos tribunais superiores, o CPC, ele inaugura no seu artigo 988, ele introduz de uma forma geral do nosso ordenamento a possibilidade de reclamação também para os tribunais regionais, né, no caso da trabalhista, ou para os tribunais de justiça, ou Tribunal Regional Federal, enfim, o que nós chamamos de segunda instância, passa agora a ter também o cabimento da chamada reclamação. Trata-se, portanto, de mais um remédio processual, não vamos dizer ação de competência originária, porque a ação, nós sabemos, a ação inicial, ou a petição inicial, a ação nos leva ao pensamento de petição inicial, com todos os seus requisitos, inclusive valor da causa, causa de pedir, valor da causa, né? E a reclamação não é propriamente uma petição inicial, é uma petição, evidentemente, é um meio, prefiro o termo genérico, é um meio processual de competência originária dos tribunais, não cabe, portanto, esse instituto para juiz de primeiro grau, mas só para juiz de tribunal ou os tribunais superiores, e que tem como objetivo reformar decisão que violar a competência de tribunal, que a lei reserva a tribunal, ou que viola a súmula vinculante ou os chamados precedentes obrigatórios, nos termos do artigo 988 do CPC. Então, vamos lá, a grande inovação, ou vamos lá, o que o artigo 988 traz em relação ao estabelecido na Constituição, e que nos autoriza a chamar não mais de reclamação constitucional, mas de reclamação,
são as possibilidades de cabimento, de novas hipóteses de cabimento da reclamação, primeiro, enquanto a Constituição fala, né, que a reclamação constitucional serve para preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade da decisão do tribunal, vem o CPC e ali inaugura mais uma série de possibilidades de reclamação e também a inovação, né, da possibilidade de reclamação dirigida a tribunal de segunda instância, segundo grau, como queiram chamar. Tudo bem? Essa é a virada, então, a partir de agora, nós vamos falar não mais reclamação constitucional, mas, a partir de agora, chamaremos de reclamação e pronto. Por quê? Por conta dessa possibilidade de, vamos dizer assim, de opor esse meio processual para atacar decisões também direcionadas aos tribunais regionais. E pela possibilidade de invocar a reclamação também em outras matérias que não só aquelas previstas na Constituição Federal. E aqui nós encontramos o artigo 988, olha lá, 9 possibilidades de oposição da reclamação. Olha bem, 9 possibilidades. E eu não sei, mas eu me dei conta, algum tempo atrás, de que em várias possibilidades aqui, eu me deparei nos casos concretos, e por desconhecer o Instituto da Reclamação, desconhecer o potencial que o CPC, no seu artigo 988, nos trouxe, eu acabei deixando de usar. Então, a importância de nós conhecermos cada uma dessas hipóteses aqui, vou passar rapidinho por elas, que vale a pena a gente dar uma olhadinha melhor. A primeira delas, olha, cabe reclamação constitucional, cabe reclamação para preservar a competência do tribunal, para qualquer tribunal, para o TJ, o TRT, o TRE, o STF, o STJ. Exemplo, né? Decisão do Tribunal Regional que se declara competente para julgar a ação rescisória, que é da competência do TST, trazendo aqui para a seara trabalhista, né? Caberia reclamação do TST. Como é? O tribunal fala, não, eu acho que a competência é minha, e você, como advogado ou advogada da parte, entende que é do TST, né? Logicamente, na posição de defensor ou defensora do réu numa ação rescisória. Você poderia, sim, aguardar, alegar em preliminar a incompetência do tribunal, tá? O tribunal, imagina, o tribunal mantém, fala, não, é aqui mesmo. Você poderia, se quisesse, aguardar a sentença e aí recorrer ao TST, através do recurso ordinário, que seria um instrumento adequado para isso. Mas você também poderia, tão logo sai a decisão do TRT, nesse caso, interpor ou pôr uma reclamação direto no TST, falar, olha, o tribunal lá, já falei com ele, e mesmo assim ele insiste em julgar uma ação rescisória que é da competência do TST. Para que isso? Para que gastar todo o staff, né, os recursos públicos para julgar algo que não é da competência dele? TST, fala para o tribunal já mandar essa ação aqui para o TST, porque não é da competência dele. Então, perceba o potencial da reclamação em alguns casos concretos que nós podemos ter no dia. Segunda hipótese de cabimento, para garantir a autoridade das decisões de tribunal, qualquer tribunal, TJ, TRT, TRE, TRF, STF, STJ, enfim. Vamos a um exemplo, acordo no TRT, Tribunal Regional, transitar em julgado, desce para a primeira instância, para juiz de primeiro grau, fazer lá cumprir as determinações que estão no acordo, e o juiz, por algum motivo, falou, não vou cumprir, eu entendo que não é assim, eu entendo que, enfim, ou dá uma interpretação totalmente teratológica, fora dos parâmetros determinados no TRT. O que você pode fazer? Bom, nós sabemos que existem recursos para atacar esse tipo de decisão. O que a reclamação vem trazer é uma nova possibilidade de, além do recurso próprio para isso, também você usar da reclamação. Nós vamos ver que tem alguns requisitos para isso, mas você poderia usar a reclamação também para atacar aí uma decisão de um juiz de primeiro grau que se recusa, eventualmente, a cumprir a ordem de um acórdão, aquilo que foi decidido num acórdão regional, ou do TST, ou na Justiça Comum do TJ, ou do STJ, ou mesmo do STF, né? Terceira possibilidade, para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante. Esse daqui é o mais conhecido.
essa possibilidade de usar da reclamação já existia na Constituição, lá no artigo 103A da Constituição. Era uma das hipóteses de reclamação constitucional. Toda vez que um juiz de primeiro grau, por exemplo, divergisse ou afrontasse, violasse uma súmula vinculante, você não precisa esperar a sentença do juiz entrar com RO, não, opa, você já poderia de imediato entrar com uma reclamação, e já pode, né, de imediato entrar com uma reclamação direto no Supremo Tribunal Federal, falando, ó, Supremo, o juiz lá de primeiro grau, lá, né, lá da minha cidade, lá da onde eu entrei com ação, petição inicial ou com a defesa, está violando a súmula vinculante aqui dessa colenda corte. O Supremo, né, dependendo do caso, de imediato poderia dar um liminar mandando o juiz de primeiro grau cessar. Ah, mas para cessar o ato de violação. Ah, mas não preciso ir para a segunda instância e depois para a terceira instância? Não. Você pode usar da reclamação, dar um pulo direto no STF. Essa aqui é uma possibilidade muito comum, porque ela já está desde o início no nascedouro quase da chamada reclamação constitucional, né? Uma outra possibilidade é garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Lá, a DIA, a DPF, a DO, a DC, todos esses instrumentos, esses meios processuais de controle de constitucionalidade em abstrato, tá? Ou que a gente chama de controle de constitucionalidade concentrado, as decisões tomadas nessas ações, elas têm o quê? Tem cunho vinculativo, elas vinculam todos os demais órgãos à decisão tomada pelo STF. Imagine um juiz, ou um tribunal, um juiz de primeiro grau, ou um tribunal de segundo grau, mesmo o STJ ou TST, contrariando essa determinação que foi decidida nesse julgamento de uma dessas ações. Como que se faria? Ah, posso entrar com recurso e ir escalando cada grau, né, cada grau, cada instância, para tentar reformar através do recurso. Mas posso também usar da reclamação. Não preciso, então, esperar entrar com recurso? Não. A gente vai ver que tem os requisitos aqui. Mas você poderia já entrar com a reclamação direto no STF, que decidiu, nos autos de uma dessas, de uma dessas ações aí de competência originária do STF, a diretriz, a interpretação sobre determinado dispositivo, né? Os juízes de graus inferiores não podem mais contrariar uma decisão tomada pelo STF. Outra possibilidade, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, o chamado IRDR. Qualquer tribunal? Qualquer tribunal, TJ, TRT, TRF, TRE, STJ, opa, o STF, embora a lei não diga isso, o STF tem sido resistente, tem alguns julgados dizendo que não caberia aí o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas no STF, tá? O artigo 976 e 987, que trata justamente desse instituto, do Instituto do IRDR, não diz isso, mas, enfim, o STF tem se mostrado resistente a esse instituto. Então, em princípio, né, vamos acompanhando a jurisprudência, não é uma jurisprudência ainda consolidada, me parece, mas, por enquanto, o chamado aí, você usar reclamação, vamos dizer assim, tendo como fundamento que a decisão do juiz Vacó está violando um acórdão que foi proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas do STF, não caberia, tá? Mas para todos os demais tribunais, cabe. Como que é isso? Nós vamos, ao final da nossa fala aqui, mostrar que hoje os tribunais estão se organizando, né? Então, até por um comando do CPC, estão organizando o seu núcleo jurisprudencial. Nós vamos dar uma olhadinha. E hoje está bem facilitado você identificar o que é um acórdão proferido num incidente de resolução de demanda repetitiva. Uma coisa certa, se tiver uma decisão proferida pelo tribunal, né, dentro do IRDR, aquela decisão que nós chamamos, aquela tese jurídica que foi firmada ao final do julgamento do IRDR, ela é vinculante. E qualquer instância inferior que violar aquela decisão, aquela tese jurídica, ela pode ser atacada
através da reclamação, né, aqui, reclamação constitucional, é o vício de linguagem, né, através da reclamação do artigo 988 do CPC. Tudo bem? Mais uma, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de assunção de competência, chamado IAC. Olha aqui, mais uma vez, é mais um instituto que nós temos lá no CPC, no seu artigo 947, que diz que os tribunais, de vez em quando, eles podem parar para resolver questões de direito relevante, para evitar a violação, enfim, evitar prejuízo, a isonomia, a segurança jurídica, mesmo que não haja repetição. O tribunal pode falar, opa, me dá esse caso aqui, deixa eu julgar, e aqui já dá uma interpretação para que pacifique, para que evite um número excessivo de demandas e para que dê um norte para que os juízos ACO interpretem essa questão quando as ações forem ajuizadas. É o chamado IAC. Essa possibilidade do 947 tem sido cada vez mais usada pelos tribunais. Bom, uma coisa certa, tomada a decisão em um IAC, olha lá, aquela decisão vincula os juízos ACO. Significa dizer que se algum juiz ACO divergir daquele entendimento, ele estará violando um IAC, um acórdão proferido em um incidente de assunção de competência. Você pode esperar a sentença, trazendo para a seara trabalhista, entrar com recurso ordinário, se for o caso de primeira instância, ou você pode, dependendo da situação, entrar já com uma reclamação com base no artigo 988 do Código de Processo Civil. Outra hipótese, garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral. Olha aí, mais uma vez, nós sabemos aí, já vai há algum tempo, que o Supremo Tribunal Federal, a partir de um determinado momento, ele só aprecia questões de natureza, principalmente natureza civil, e aí eu incluo a trabalhista também, né? Quando houver repercussão geral, ou seja, quando aquela questão de direito que foi levado ao STF tiver uma afetação maior do que só para o caso concreto. Bom, nesses casos, a decisão tomada num processo que foi aceito por ter repercussão geral, aquela decisão, aquele acordo, ele também é vinculante. Significa dizer que juízes de instâncias inferiores, não poderão contrariar de forma alguma aquele entendimento. Não, mas eu não concordo. Opa! Lógico, tem toda uma técnica de análise dos precedentes, né? Nós temos aí o distinguish, ou seja, um juiz pode eventualmente decidir de forma contrária, porque naquele caso concreto ele identificou alguma situação de fato que distingue aquele caso daquele caso decidido, né, em um caso de repercussão geral lá pelo STF. Mas é o chamado distinguish, né? Mas vamos imaginar que não, é um caso idêntico que ele foi julgado e alguém decide achar que aquilo não é bom, que o entendimento adotado lá pelo Supremo não é o melhor de todos. Opa, a parte que se sentir lesada pode entrar com uma reclamação constitucional. Mas aqui nós começamos a ter uma distinção. Enquanto nos casos que nós vimos até agora, né, você não precisa esgotar os recursos para atacar a decisão. Nesse caso aqui, quando você for entrar com uma reclamação para, no caso, o Supremo Tribunal Federal, alegando que o juiz ACO violou um precedente obrigatório forjado num recurso de repercussão geral reconhecida, nesse caso, olha o que diz o parágrafo 5º do artigo 988 do CPC. Deve-se esgotar as instâncias ordinárias. Aqui sim, aqui antes de você ajuizar uma reclamação, primeiro você tem que esperar a sentença, entrar com recurso e ir recorrendo das decisões que continuarem afrontando, evidentemente, esse acórdão da repercussão geral, você tem que ir até a última instância, para só depois que esgotadas as instâncias, no caso da Justiça do Trabalho, estamos aqui falando um pouco mais com foco no processo do trabalho, daí você ir para o STF com uma reclamação constitucional. Tudo bem? Aliás, não só essa próxima hipótese aqui, olha, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário repetitivo. É uma outra espécie de incidente que hoje existe a possibilidade dos tribunais, não só
do Tribunal do STF, mas também do STJ e do TST, para, em algumas situações, ele parar e, né, instaurar o que a gente chama de incidente de recursos repetitivos, aonde ele vai pacificar, uniformizar a jurisprudência e a interpretação para determinada questão de direito, para evitar aí essa divergência e toda uma celeuma, insegurança jurídica que decorre quando determinado dispositivo é interpretado de um jeito por um e de outro jeito por outro. Tá? Então, nesse caso aqui também, quando um acordo proferido no julgamento de recurso repetitivo extraordinário, opa, o que você pode fazer? Reclamação, mas mais uma vez, por força do artigo 988 no seu parágrafo 5º, para esse caso aqui, vimos o primeiro, repercussão geral, para esse caso, recurso extraordinário repetitivo, o acordo proferido nesses dois, antes de entrar com reclamação, você tem que primeiro esgotar as instâncias ordinárias com os recursos cabíveis para atacar a sentença, o acordo, indo até o TST. Nesse caso aqui, por exemplo, se a matéria é daquelas que pode ser apreciada até o TST, você teria que ir primeiro até o TST, para depois, opa, esgotei agora, não tem jeito, a Justiça do Trabalho continua mantendo esse entendimento, que viola aí um precedente forjado num recurso extraordinário repetitivo. Né? Eu diria, você ainda teria que entrar com recurso extraordinário contra a decisão do STF, e aí me parece que ali você já poderia, junto, entrar com uma reclamação constitucional. Tudo bem? Outra, garantir a observância de acordo proferido em recurso repetitivo especial, ou melhor, recurso especial repetitivo. Aqui seria para o STJ. Opa, aqui o STJ, embora, olha bem, o STF aceitou a reclamação para aquela hipótese de recurso extraordinário repetitivo. Já o STF, em recente julgado, agora no começo do ano aqui de 2020, ele proferiu uma decisão na reclamação 36476, entendendo que para o STJ não cabe reclamação quando o fundamento da reclamação for um acórdão proferido no julgamento de recursos especiais repetitivos. Posição do STJ, então, para esse caso aqui, essa jurisprudência eventualmente pode mudar, ainda não teve manifestação do STF nesses casos, né, se o STF tem ou não razão, mas, em princípio, para o STJ não haveria essa possibilidade de reclamação. Embora, perceba, o fundamento está no mesmo artigo que fala do recurso extraordinário repetitivo. Mas vamos lá, né? E a Justiça do Trabalho, gente? Eu sei que dei uma passada rápida aqui pela Justiça do Trabalho, mas olha aqui, ó. Justiça do Trabalho prevê lá no caso do TST, no seu artigo 210 a 217 do seu regimento interno, a possibilidade de usar a reclamação do artigo 988 do CPC em todas as hipóteses de cabimento. Cabe, portanto, reclamação no processo do trabalho para preservar a competência do tribunal, para garantir a autoridade das decisões do tribunal, no caso de AC, incidente de assunção de competência, no caso de RDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, e no caso de recursos repetitivos. Percebam, o IRDR e o recurso repetitivo são institutos diferentes que têm procedimentos diferentes para a uniformização de jurisprudência. Tudo bem? Bom, na Justiça do Trabalho, pelo regimento interno do TST, é cabível a reclamação em todas essas hipóteses que estão lá elencadas no artigo 988, inclusive aquela do parágrafo 5º, tá? Que o STJ rejeita. A TST, aí no seu regimento interno, colocou todas lá. Então, em princípio, cabe reclamação para os tribunais regionais e para o TST, em todas essas possibilidades de cabimento. São 5 por quê? Porque algumas, daquelas competências que nós vimos lá, que são 9, algumas não são de competência do TST, súmula vinculante, precedentes lá do STF em repercussão geral e aquelas outras hipóteses exclusivas do STJ e do STF. Tudo bem? Posso interpor outro recurso junto? Sim, como nós vimos, olhe bem, a reclamação constitucional é um acréscimo de meio processual para a defesa da decisão que foi proferida no órgão superior. Então, você pode entrar com recurso e com uma reclamação constitucional, a não ser, vamos lá, naqueles casos lá que nós vimos do parágrafo 5º do artigo 988. Olha lá o que fala o 988, parágrafo 6º.
a inadmissibilidade ou julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Então, posso entrar com recurso e com a reclamação? Pode. Posso só entrar com reclamação? Na maioria dos casos, como nós vimos, sim. Né? Preciso esgotar as vias recursais? Resposta, não. Exceção, parágrafo 5º. Todas as hipóteses, com exceção daquelas que estão no parágrafo 5º, inciso 2 do 988, todas as outras, você não precisa entrar, esgotar as vias dos recursos previstos para atacar a decisão. Você pode já entrar com a reclamação direta. Né? Aonde que eu entro? De quem é a competência? A competência vai dirigir a petição ao presidente do tribunal cuja competência ou decisão se busca preservar. Olhe bem, os tribunais regionais também produzem precedentes. Também tem lá o seu, vamos lá, o seu IAC, né? O seu incidente de assunção de competência, o seu IRDR também. Esses tribunais que produzirem precedentes, percebam, nesses incidentes, esses precedentes são vinculativos, e a partir da produção desse acórdão, desse precedente, ele se torna obrigatória a observância dele. Se algum juiz de primeiro grau violar esse precedente, você pode entrar com recurso, se preferir o recurso normal, ou, em alguns casos lá, como nós vimos, entrar com a reclamação, solução mais rápida. Né? Requisitos básicos aqui para você utilizar da reclamação. Olha lá, ocorrência de uma das hipóteses do artigo 988 do CPC, propositura antes do trânsito em julgado da decisão, ou seja, você não pode deixar transitar em julgado, e às vezes para não deixar aquela decisão transitar em julgado, você tem que entrar com embargo de declaração, ou com o recurso propriamente previsto para atacar uma sentença, que no caso trabalhista é um RO, se for no processo de conhecimento, ou uma grave petição, se for no processo de execução, para manter aí o julgado vivo, não pode haver transjulgado, para dar tempo de você entrar com a reclamação. E o esgotamento das vias recursais para as hipóteses do parágrafo 5º, inciso 2 do artigo 988. Tudo bem? Precedentes obrigatórios, só uma palavrinha aqui. Olha, a resolução 235 do CNJ, ela determinou aos tribunais a criação do núcleo de gerenciamento de precedentes, no GEP. Isso está lá no CPC também, nos artigos 926, 927, principalmente no artigo 976 do CPC. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Tá? E os tribunais têm mandado bem aí na elaboração desses núcleos. Aí. Ainda está em construção, alguns são melhores, alguns são um pouquinho mais, vamos dizer assim, menos bem construídos, mas os tribunais têm feito um esforço muito, muito forte para criar e deixar cada vez mais evidente os chamados precedentes judiciais, que o CPC agora, de 2015, ele veio com muita força investir nos chamados precedentes judiciais. Nós sabemos muito pouco, nós ainda estudamos muito pouco os precedentes judiciais, mas eles estão inseridos no nosso ordenamento jurídico. E cada vez mais os tribunais estão criando precedentes judiciais. E eu confesso para vocês, da minha parte, pelo menos, eu confesso que eu sei, assim, estou engatinhando ainda no aprendizado dos precedentes judiciais. A gente acha que sabe, mas cada vez que você vai estudar um pouquinho, você fala, nossa, isso eu não sabia. Então, pessoal, fica aqui a dica, invista no estudo dos precedentes judiciais. O que nós vamos fazer agora é dar uma olhadinha nos sites dos tribunais, para dar uma passeadinha rapidinho sobre no GEP que os tribunais têm criado por aí. Vamos lá? Aqui eu estou no CNJ, tá? E aqui tem a resolução 235, que eu acabei de falar aí para vocês. Aconselho aí vocês darem uma lida. A resolução 235 é que orientou os tribunais a criarem o seu núcleo de divulgação, de estudo de precedentes judiciais. Indo para o STF, olha aqui, ó. Nós temos aqui na parte de jurisprudência, né? Toda aqui uma estrutura criada, vocês vão ter aqui, ó, as teses de repercussão geral criadas, você clica aqui, ele já vai te mostrar, tá bem organizado isso aqui, tá? Ainda falta algumas coisas aqui, mas dá para a gente se virar bem para identificar os chamados precedentes obrigatórios no STF. Aqui no STJ, aí, olha, tá? O núcleo de gerenciamento de precedentes judiciais, olha aqui, ó, você percebe aqui, ó, repetitivos, IAC, ou incidente de assunção de competência, você clica aqui, ele vai lhe dar aí
os chamados precedentes judiciais. Olha, acesso ao sistema, saiba mais. Também aconselho vocês uma passeada aí para conhecer, porque já temos vários precedentes judiciais gerados pelo STJ. Aliás, o STJ é um dos que mais gera precedentes judiciais. Olha aqui, ó, no TST, olha que o TST está bem bacana, está bem organizado. Olha aqui, você entra aqui no núcleo geral, você vai aqui achar a tabela de recursos repetitivos, né, tabela de incidentes de assunção de competência, o IAC, e olha quantos temas nós já temos aqui, alguns, um bom tanto já julgados, temos 17 temas, ou seja, 17 matérias de direito sobre dano moral e exigência de certidão negativa de antecedentes, já foi julgado, né? Tema bancário, horas extras, divisor, banco público-privado, já temos aqui julgado também. O que tiver decidido aqui é só clicar aqui. O que tiver decidido aqui é um precedente judicial obrigatório. E às vezes a gente não sabe disso. Às vezes os juízes de primeira instância não sabem disso. Às vezes o ACOR, os tribunais regionais podem não estar sabendo disso. Isso aqui é vinculativo. E aqui também, olha, aqui é um site, é o núcleo de gerenciamento aqui do TRT da 15ª região, aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Olha aqui, está bem organizado, olha, IRDR, o IAC, tudo que tiver aqui dentro, ó, recurso repetitivo, tudo que tiver aqui dentro, os julgados que estiverem ali, são teses jurídicas, são precedentes obrigatórios, tá? Aquela matéria, enquanto não houver uma reforma do precedente, porque há formas de você reformar o precedente, mas enquanto ele estiver ali, válido, ele funciona, ele tem força vinculante, né? Aqui da TRT da 2ª região, também, olha aqui, ó. Nós entramos aqui, ó, núcleo geral, né, de gerenciamento de precedentes, temas e precedentes, né, suspensão vigente, enfim. Percebe? Aqui, portanto, o que nós temos aí, o que eu queria mostrar para vocês, é que nós temos toda uma estrutura que os tribunais estão preparando e gradativamente vem melhorando para acolher esse novo ordenamento que, me parece, vem se formando aí ao longo, com mais força a partir do CPC de 2015, e que agora se mostra cada vez com mais força e que se mostra agora protegido por um instituto, por um meio processual que não existia, ou que pelo menos é pouco conhecido, que é a chamada reclamação, que está ali no artigo 988 do CPC. Bom, meus colegas, minhas colegas, eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.